Glória a Deus. Meus irmãos, o tempo passa ligeiro, passa rápido, não é? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que vive eternamente, aquele que vive para receber aquilo que Ele mesmo conquistou, aquilo que Ele conquistou na cruz, que foi, de fato, Ele conquistou por nós o direito de ser glorificado, de estar no lugar onde Ele está, porque Ele deu a sua própria vida por nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós estamos no mês de maio falando sobre família, e nós ficamos muito felizes por poder estarmos tendo a oportunidade de poder ouvir as famílias, contar um pouco, não é? Não dá tempo às vezes contar tudo, mas contar um pouco de forma abreviada o que Deus tem feito nas suas famílias. E nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito. No domingo nós tivemos aqui 2 famílias, nós estávamos gravando, mas lamentavelmente não foi possível nós termos o áudio, né, da gravação. Perdemos, alguém traquinou e deixou o cabo fora do local, mas salvou parte da mensagem. Glória a Deus por isso, né? E nós estamos felizes porque nós temos a oportunidade de poder estar fazendo arquivos de testemunhos que estão sendo contados daquilo que Deus tem realizado na vida das famílias. E vai continuar, nós vamos continuar até o final do mês. Nós teremos outras famílias aqui, contando também o seu depoimento, contando o seu testemunho, daquilo que Deus tem feito por nós. Todo mundo tem um testemunho para contar. Deus abençoe, irmão Gremlin. Todo mundo tem um testemunho para contar, sim ou não? Sim, Deus fez algo na nossa vida e nós temos o que contar. Mas hoje nós iremos falar sobre o texto da palavra de Deus que nós lemos em Deuteronômio, lá no capítulo de número 11, nós lemos acerca do que Deus ordenou a Moisés. Desde o início do mês nós tivemos a primeira ministração falando sobre a comunhão, a segunda ministração falamos sobre, quem se lembra do tema da mensagem do domingo? Nós falamos sobre, fora minha esposa, não pode falar. Quem se lembra do tema da mensagem de domingo? Tem muita gente comendo queijo, né? Esquecendo. Nós falamos sobre a oração na família, não é? Lembra que nós falamos sobre a oração? E hoje nós vamos falar sobre a importância do ensino da palavra de Deus na família, a importância da disciplina também na família. Nós sabemos que na família há de tudo um pouco, não é? E necessita também desses detalhes, desses pontos importantes para que a família ela seja melhor direcionada. E a preocupação de Deus em relação à família, eu prometo para vocês que eu vou acelerar aqui para mim não deixar vocês enfadados, mas o próprio Deus, Ele se preocupa com essa questão tão importante dentro das famílias, que é o ensinar para as famílias, não é? Então Deus, Ele se preocupa quando Ele diz para Moisés, Ele chama Moisés, instrui Moisés acerca de tudo que os olhos de Moisés viram ali no Egito, tudo que Deus se manifestou. Então Deus chega para Moisés e diz: Moisés, você precisa reproduzir isso. Você precisa reproduzir o que você ouviu e o que você viu. Você precisa reproduzir primeiro para os seus filhos. E Moisés tinha filhos? Moisés tinha filhos? Talvez a gente nem pesquise tanto acerca dos filhos de Moisés, né? Mas Moisés tinha filhos. Um deles era Eliezer, é isso?
Quem é bom de Bíblia? Gerson era um deles, não é? Gerson e Eliezer mesmo, não era o Eliezer, o servo de Abraão, mas eram os dois filhos de Abraão, que era Gerson e Eliezer. E Deus dá essa incumbência para Moisés, não só para ele transferir as informações acerca do próprio Deus, para os filhos de Moisés, mas também para os filhos de Israel. Moisés precisava fazer notório, ele precisava fazer conhecido, ele precisava noticiar, ele precisava compartilhar, ou se fosse nos dias de hoje, ele ia zapear para todo Israel os feitos de Deus. Mas naquele tempo não tinha WhatsApp, não. Naquele tempo tinha que divulgar, tinha que escrever e transcrever, tinha que fazer pregão, tinha que escrever e colocar lá nos umbrais da porta, né, para que as pessoas, para que o povo de Israel pudesse então tomar conhecimento dos feitos de Deus. E aqui em Êxodo, no capítulo 10 de Êxodo, verso de número 2, nós temos aqui um texto falando assim: para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então cabe, meus irmãos, a nós também, da mesma forma que Deus chega para Moisés e diz: olha, você tem muito que contar. E aí eu pergunto para você, pai, para você, mãe, você tem alguma coisa para contar para os seus filhos acerca de Deus? Deus fez alguma coisa em sua vida? Deus realizou algum feito? Talvez você não consiga assimilar bem, talvez você não consiga descrever bem para contar para os seus filhos o que Deus fez, mas no mínimo você pode ler na palavra do Senhor, não é? Talvez não tenha, talvez algo extraordinário que você possivelmente gostaria de contar para os seus filhos, porém, quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver, principalmente nos capítulos, nos primeiros 5 livros da Bíblia, você vai encontrar uma série de milagres, uma série de ações de Deus, principalmente se você for no primeiro livro da Bíblia, que você vai ver a manifestação do poder de Deus criativo, criando todas as coisas, e aí você tem argumentos escritos para falar para os seus filhos o que Deus fez desde o princípio. E isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque na escola eles não vão aprender isso. O professor lá no colégio secular não vai instruir eles acerca das coisas de Deus. Eles vão falar apenas da matemática, do português, contar algumas coisas da ciência. Não sei se ainda existem estudos sociais, né? Não sei se existe ainda, ou já saiu de linha, né? Saiu da linha de ensino, mas essas coisas se aprendem no colégio, mas os feitos de Deus se aprende em casa. Aí vamos para o capítulo de Deuteronômio, capítulo 6, essas coisas, lá no verso de número 6 e 7, diz assim: olha, estas coisas, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha só, não é no colégio, mas é no relacionamento de pai e filho, que se aprende as escrituras sagradas, que aprende os ensinamentos da palavra de Deus. Muitos pais não têm se dado conta de que
é uma responsabilidade nossa como pai ensinar os nossos filhos acerca das coisas de Deus. Não simplesmente ensinar que não pode matar, que não pode roubar, que não pode maltratar as pessoas, não é? Que não pode responder mal às outras pessoas. Esse ensino é o ensino básico e que todo pai ensina aos seus filhos, não é? Educadamente, como ser educado, como responder, como agradecer, como entrar, como sair. Mas é de extrema importância para os pais cristãos ensinar os filhos acerca da palavra de Deus. E essa é uma responsabilidade que Deus tem entregado para os pais, para nós como pais, e para você que vai se tornar um pai, ou para você que almeja entrar no casamento, você que almeja contrair um laço matrimonial. Eu quero dizer para você que essas são as ordenanças de Deus. Deus deseja que os pais não fiquem somente vendo ou ensinando outras coisas, a fazer comida. Isso é algo bom, não é? As mães ensinarem as filhas a fazerem comida, a se prepararem para o casamento, mas nós temos uma responsabilidade ainda maior, que é falar acerca de Deus, acerca daquilo que Deus Ele fez desde o princípio. A preocupação de Deus é que os filhos não esqueçam o que Deus fez. O povo de Israel, os filhos de Israel, não podiam de maneira alguma esquecer dos feitos de Deus. E a preocupação de Deus é que os filhos deles não também esquecessem. Porque se os pais se esquecem, naturalmente os filhos vão se esquecer. Concorda comigo? Concorda comigo, irmãos? Se os pais não se lembram, muito menos os filhos. Os filhos não estão nem aí. Se os pais não estão nem aí, os filhos não vão estar nem aí para as escrituras sagradas, para a palavra de Deus, para os ensinamentos de Deus. Qual é a proposta de Deus diante de tudo isso? Para que os filhos não se desviem, não tomem caminhos tortuosos. É por essa razão que Salomão, escrevendo no capítulo 22 de Provérbios, nós vamos encontrar Salomão preocupado com o ensino. Ele dizendo assim: olha, vocês não podem se esquecer da parte mais importante na vida dos filhos de vocês. Quer ter uma família bem sucedida? Quer ter uma família próspera? Quer ter uma família bem equilibrada? Então vocês precisam ensinar o menino. Tem muitos pais que não ensinam os meninos passam a ensinar os pais. Alguém aqui já viu os meninos ensinando os pais? Algum pai? Tem muito menino aí que o pai não chega a disciplina nele, e ele chega. O pai não corrige o filho corrige o pai, e o pai é a mãe. Quantas vezes já vi menino dar tapa na cara de pai? Sabe por quê, irmãos? Porque não teve o ensino e não teve a disciplina. Quando o pai e a mãe faltam com o ensino da palavra de Deus, com os princípios de Deus, os meninos então passam a tomar um outro caminho. E é o que nós temos visto: muitos filhos rebeldes, muitos filhos desrespeitando os pais, muitos filhos fazendo pouco dos pais, porque faltou o princípio. A Bíblia diz que existe um mandamento na lei do Senhor, que é respeitar os pais, honrar os pais. A Bíblia diz que o filho que honra os pais, ele é um filho que é bem sucedido. Ah, pastor, mas já vi pessoas que respeitaram os pais, que honraram os pais e passaram por dificuldade. Claro, dificuldade todo mundo passa. Pode ser o mais piedoso dentre os homens. Abraão era amigo de Deus, passou por dificuldade? Claro que passou. A Bíblia diz que teve um tempo que estava havendo uma grande fome. Aí Abraão não era amigo de Deus, ele foi para o Egito, ele foi buscar recursos no Egito. Todo crente passa por dificuldade. Pode ser o crente de mais oração, que mais ora, mas ele sente, ele passa por dificuldade. E o filho
que obedece a pai e a mãe, a Bíblia diz que ele é honrado pelo Senhor. A quem honra, honra. Quem honra o pai e a mãe, o Senhor também honra. Porque é um mandamento com promessa, e existe uma promessa para os filhos que obedecem os seus pais. Agora, obedecer os pais no Senhor, não é o pai dizer assim: olha, vai fazer essa coisa errada, e o filho diz assim: a palavra de Deus diz que eu tenho que obedecer meu pai, né? É obedecer no Senhor. O que o pai está mandando fazer está de acordo com a vontade de Deus? Se não está, você não pode obedecer. Mas se está de acordo com a vontade de Deus, deve obedecer sim, porque esse é o mandamento da palavra de Deus. E nós, irmãos, precisamos entender que quando nós obedecemos a Deus, quando nós temos a responsabilidade de contar aos nossos filhos o que Deus tem feito, o que Deus fez no passado, o que Deus está fazendo no presente, nós temos a possibilidade de ter tanto para nós uma vida equilibrada, quanto equilibrar a vida dos nossos filhos. Os filhos nascem com outro equilíbrio, com uma outra mentalidade, com uma outra perspectiva, com uma outra visão. Não só com a visão terrena, mas com a visão espiritual também. Então nós precisamos entender que essas responsabilidades devem nortear a nossa vida. Nós devemos, acima de tudo, amar a Deus e transmitir esse amar a Deus. Tem pais que não têm reverência para com Deus, e os filhos copiam o que os pais fazem, não é isso? O pai faz uma coisa e o filho acaba fazendo igual. É isso? É isso ou não é? É, meus irmãos, essa é uma grande verdade, e verdade bíblica. Quando a gente vai para a história de Abraão, o que Abraão fez, Isaac repetiu lá na frente. Lembra que Abraão cometeu uma mentira diante do rei Ameleque, quando ele mentiu dizendo que Sara não era sua esposa, era sua irmã, porque ele ficou com medo do rei Ameleque matar ele para tomar a esposa. Ele mentiu. E lá na frente, depois a gente vê que Isaac também, ele repete, ele mente também lá na frente. Então nós precisamos ter o cuidado de amar a Deus, de viver a vontade de Deus, de, se possível, ensinar os filhos a orarem, ajoelhar com os filhos à roda da cama, à roda da mesa. Quem sabe no momento do almoço, tem pais que muitas vezes nem ora para almoçar. É importante tirar esses momentos. Todos esses momentos vão marcar a vida dos filhos. Eles vão entender que reverencia a Deus até mesmo no momento do almoço e do café. Meus irmãos, é importante nós entendermos isso, para que os nossos filhos, eles aprendam a temer ao Senhor e a reverenciá-lo, porque Ele é Deus. Irmãos, que Deus nos ajude, que nós possamos a cada dia ser um refletor, que refletamos, ou que venhamos a refletir a glória de Deus para com os nossos filhos, para com a nossa casa. Mas também os filhos também têm uma responsabilidade de buscar ao Senhor e de refletir Deus também na vida dos seus irmãos e também na vida dos seus pais, porque muitas vezes existem filhos que os pais não são cristãos, e é preciso ter um testemunho, aquilo que tem sido ensinado na igreja, aquilo que a palavra de Deus tem sido transmitida através das escolas bíblicas, dos momentos de reflexões que nós temos tido na igreja. É importante refletir isso para o coração dos pais. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é aquele que Ele visita o coração dos pais ao coração dos filhos. Mas a Bíblia diz também que Deus usa os filhos para refletir a glória dele para o coração dos pais.
Amém? Fiquemos de pé nessa noite. Aleluia. Aleluia. Que Deus nos ensine, nos ajude a ensinar, a aprender. Como poderá ensinar se não aprender? É preciso aprender para ensinar. E quem tem pouca sabedoria, eu tenho uma receita para você. O apóstolo Tiago diz que quem tem falta de sabedoria ou pouca sabedoria, deve pedir não para o pastor, não para nenhum obreiro, nem para nenhum pregador, mas pedir para Deus, pedir para o Senhor Jesus Cristo a sabedoria. E a sabedoria não é a sabedoria terrena, mas é uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que nos ensina a caminhar mais perto de Deus, uma sabedoria que nos ensina a nos relacionar mais com Deus. E é preciso rogar ao Senhor que nos dê sabedoria, para que possamos abrir a boca na hora certa, fechar a boca na hora certa e fazer todas as coisas na hora certa. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos ajude, nos conceda a graça de vivermos segundo o ensino e a disciplina. Viver para Deus não é viver simplesmente sem rédea. Viver para Deus é viver também com base disciplinar. Precisamos ter disciplina. Para tudo na vida tem disciplina, sim ou não? Lá no futebol tem a disciplina. Não pode entrar sem camisa, não pode xingar no meio do campo. Em determinados lugares também tem as suas disciplinas. Não pode entrar no fórum tem disciplina. Não pode entrar com roupa curta, com roupa indecente. E por que na igreja nós não aceitamos a disciplina do Senhor, a correção do Senhor, os limites do Senhor para a nossa vida? Pai, tudo tem limite. Filhos, tudo tem limites. E que Deus nos ajude a respeitar os limites, porque em todo lugar se respeita, mas muitas vezes quando se fala acerca das coisas de Deus, muitas vezes nós não queremos respeitar os limites e queremos questionar. Que Deus nos ajude a refrear a nossa língua e que o nosso coração esteja focado em Deus, temendo a Ele, reverenciando Ele, saber que Ele é o Deus de ensino, mas é o Deus também de disciplina. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos faça resplandecer o seu rosto sobre nós.